Estamos de volta ao programa Bate-Papo. Antes de chamar a nossa convidada, pegue já o seu celular, seu notebook e acesse www.tdtnews.com.br. Fique por dentro de tudo que é evidência na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo e acompanhe nosso programa em tempo real. Isso mesmo, além da TV Cidade Verde, você acompanha o programa Bate-Papo no nosso site tdtnews.com.br. Recebemos agora em nossos estúdios a deputada federal pelo União Brasil, Gisela Simona. Primeiramente, seja bem-vinda, uma satisfação tê-la no nosso programa. Obrigada, Crispim, uma honra estar aqui com você, com todo o público do estado de Mato Grosso e poder bater esse papo, né, tão importante aí para a gente até prestar contas um pouco do nosso mandato, do que nós estamos fazendo pelo nosso povo, pelo nosso estado. Falando em prestação de conta, começando 2024, a senhora assumiu há 6 meses, deputada federal em Brasília, e eu gostaria que a senhora falasse para a gente um pouquinho sobre essa trajetória de 6 meses. Então, assumi aí, foi em 7 de julho, né, que a gente teve a oportunidade de assumir aí o mandato, e nesse sentido, a gente, claro, né, muitos até me conhecem como Gisela do Procon, em razão do meu tempo na defesa do consumidor, então tenho a bandeira forte da questão da defesa do consumidor também na Câmara dos Deputados, né, como mulher, a questão da representatividade da mulher também, estou trabalhando muito disso na Câmara dos Deputados, né, o fato de ser negra também deu algumas oportunidades ali dentro para que a gente pudesse lutar pela bancada negra, vou falar um pouco disso, né, então são pautas que a gente tem travado e a questão do próprio desenvolvimento de Mato Grosso, nós que temos aí um estado voltado para a questão do agronegócio, né, eu faço parte da FPA, que é a Frente Parlamentar Agropecuária nacionalmente, então vejam que de lá para cá, eu bati muito no que se refere a essa questão dos golpes financeiros que o consumidor tem sofrido. Inclusive, realizei uma audiência pública na Câmara dos Deputados, onde tivemos uma participação importante de vários órgãos de defesa do consumidor e também da Federação Brasileira de Bancos, para que a gente possa, na verdade, ter uma solução para isso, porque, Crispim, veja que a cada 7 segundos nós temos aí um brasileiro recebendo ou sendo alvo de uma tentativa de golpe, né? Isso eu estou dizendo de um link falso que você recebe, de uma oferta para ganhar algo, de um boleto falsificado, né? De uma tentativa de link para compra que na verdade de uma loja que não existe, né? Nas redes sociais. E o consumidor tem ficado no prejuízo, né? As instituições financeiras têm se isentado dessa responsabilidade sobre a alegação de que é o consumidor que, na verdade, acaba clicando, que é ele que não tem a cautela necessária, e isso é uma situação grave, porque, como se dizia lá na audiência pública, vejam que parou no Brasil os estouros de caixa eletrônico, os assaltos, os furtos que aconteciam com muito mais frequência. Reduziu bastante. Reduziu por quê? Porque hoje os furtos acontecem eletronicamente. Está muito mais fácil você fazer os golpes virtuais do que você aí, né? Então os bandidos estão em todo lugar. Então essa situação, ela é muito grave, né? E acredito que enquanto Congresso Nacional a gente precisa apresentar uma resposta para o cidadão. Então estamos trabalhando nisso, foi constituído um grupo de trabalho agora nesse sentido, né? Para que a gente possa evitar. Para você ter uma ideia, uma das nossas forças que nós estamos batendo, o crime de estelionato, a questão da receptação, né, que hoje depende de uma ação pública incondicionada só para o cidadão nos entender. Você foi vítima de um golpe como esse, você vai à delegacia, você registra um boletim de ocorrência, você acha que fez a sua parte. Para aquilo se transformar numa ação contra a pessoa e ter uma investigação, depende ainda de uma representação. Muitas vezes o cidadão não volta, ele não sabe dessa informação, então a impunidade é muito grande, né? Então, por exemplo, essa situação de prestar as contas para receber um Pix desde um crime de sequestro, até mesmo de uma venda de carro ilegal, essa situação precisa de termos aí realmente a impunidade acabando nesses casos. Então, depende de legislação. Talvez falta um pouco também de, como que eu posso dizer, propaganda, falta um pouco mais de informação das partes públicas para avisar o consumidor e as pessoas, deputada? Falta informação, mas também nós precisamos desburocratizar.
né? Porque a máquina está muito fechada nesse ponto de algo que você já tem a notícia crime por parte do cidadão. Então, tem a notícia crime, as autoridades têm que investigar. Ficar aguardando a representação é muito ruim, né? Então, esse é um tema que está em debate na Câmara dos Deputados. Tenho muita honra de dizer que estou aí na Comissão de Defesa do Consumidor, né? Algo que é importante dizer, a gente conseguiu ser titular da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, que eu considero uma das principais dentro da Câmara dos Deputados, né? Temos trabalhado na questão da pauta da mulher, porque vejam que essa questão da violência doméstica hoje, né, e a impunidade também é algo que tem gerado muita preocupação e muita discussão da sociedade, porque você vê crimes bárbaros acontecendo e na semana seguinte o cidadão solto. Então são situações também Sim. que a gente tem trabalhado em cima de políticas públicas mesmo, seja de acolhimento a essa mulher, desde a denúncia, né, desde como aí sobreviver muitas vezes fora daquele lar do agressor, se ela depende economicamente dele, né? Então tudo isso também está em debate, nós estamos participando. E tem a questão que foi uma conquista, né, quando eu falei aqui da questão negra, porque a Câmara conseguiu criar oficialmente, no Dia da Consciência Negra, que foi em novembro de 2023, a bancada negra. O que significa isso na prática, né? Em Brasília, Crispim, a gente não consegue fazer nada sozinho. Tudo ali a gente vai fazendo em grupos. Em grupos por quê? Veja a questão do agronegócio, por exemplo. Hoje o agronegócio ele tem muita força dentro do Congresso porque existe uma frente parlamentar que é composta por mais de 300 parlamentares que se identificam com a bandeira do agro e que, quando as pautas são do agro, se unem para isso. Porque, vejam, Mato Grosso só tem 8 deputados federais. Nós pegamos estados como São Paulo, eles são mais de 70. Então, o que acontece na prática? Se for medir só por estados, nós perdemos muita força. Então, pautas que são comuns, nós precisamos nos unir. E isso aconteceu com a questão da bancada negra. Pautas que muitas vezes você não consegue levar para plenário, você precisa reunir a todos e fazer esse tipo de pressão. Como acontece com a bancada feminina, né? As mulheres também têm a bancada feminina para poder ter uma representatividade no grupo de líderes e poder levar as pautas que são prioridades a plenário. Então é dessa forma que Brasília acontece, é nessa união de forças, né, dos seus interesses com interesses dos outros deputados que também pensam como você, que têm bandeiras como você. Então a gente tem lutado por isso. Certo. A senhora falando na parte do compromisso em defesa do consumidor, está em todas as manchetes, esse aumento chega até quase 800% nos materiais escolares. Agora que a gente está na retinha final de janeiro para fevereiro, volta às aulas. O que a senhora orienta para o consumidor? Primeiro passo é a questão da pesquisa de preço, né? Porque essa diferença que o Procon Mato Grosso constatou, ela se deve muitas vezes de uma marca para outra, né, e de um estabelecimento comercial para outro. Lembrando aquilo que é proibido, né? Vejam que uma determinada escola ela não pode obrigar o consumidor a determinadas marcas, exceto se existe alguma especialidade para a atividade pedagógica, que é só aquela marca atende, que pode ser especificada, mas não pode obrigar um determinado estabelecimento comercial ou marca de produtos, né? Como também materiais de uso coletivo, que são aqueles que a escola utiliza para poder fazer a sua atividade administrativa, não pode estar na lista de material escolar. E vejam que alguns estabelecimentos, Crispim, eles também têm, ao invés de dar a lista, a famosa lista de material escolar, tem alguns que têm a taxa do material escolar hoje. E aí é possível isso? É permitido, mas desde que seja uma opção para o aluno e não uma imposição. Ou seja, tem pais que é muito mais cômodo você pagar aquela taxa e deixa a escola providenciar. Eu não tenho tempo, eu acho que a taxa é justa e tudo mais. Mas tem aqueles pais que gostam de pechinchar, de comprar, né, da cor que o filho gosta, de fazer aquela identificação pessoal. Então, ele tem direito de fazer essa opção por comprar. Então, a escola pode dar as duas opções para os alunos aí, mas não impor ou um ou outro.
né? Então isso é muito importante, né? E aí ficar sempre de olho, como eu disse, nessa questão da pesquisa, né? Ver se não existe excesso de pedidos ali, né? Vamos imaginar aí no ensino infantil, que geralmente a lista é um pouquinho mais pesada, né? Então é muito comum, por exemplo, você pedir resma de papel. Mas a gente já teve denúncias, né, em órgãos de defesa do consumidor em que se pede 5 resmas de papel. Uma resma tem que... Então, quer dizer, uma criança não usa tantas folhas de papel durante um ano nem escolar. uma resma não usa, né? Exatamente. Então, é tudo isso, né? Tudo que você entender que é abuso, vale muito a pena você denunciar, né? E nós sabemos que na área escolar, você apresentar, às vezes, o nome, que seu filho está ali, você não quer, mas é permitido a denúncia anônima, né, no PROCON. Então, é muito importante aí, né, você acessar o site do PROCON, procomt.gov.br, ali você tem o WhatsApp que você faz a denúncia, sem precisar se identificar, né, e o PROCON vai checar se aquilo é legal, se é ilegal, para que você não tenha prejuízo. Certo. Mudando um pouquinho de assunto, nessa semana foi quebrado o veto do prefeito Emanuel Pinheiro sobre a taxação do lixo na Câmara dos Vereadores, unanimidade. O vereador Didium Vovô, ele aprovou uma lei que isenta mais de 70%, de 70% a 75% da população dessa taxa de lixo, que é o quê? Quem consome até 15 metros cúbicos de água não paga a taxa, certo? Porém, veio um reajuste para quem paga essa taxa de mais de 200%. E eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Certo. Então, é importante o cidadão saber que a taxa de lixo, na verdade, nós sempre pagamos ela, mas ela sempre veio junto com o nosso IPTU. Sim. Então, nunca foi tão perceptível aí a população. Só que foi em dezembro de 2022, a Câmara de Vereadores, ela aprovou essa taxação, inclusive essa possibilidade de vir junto com a conta de água, né? O que acredito que começou aí uma sucessão de erros, infelizmente, seja da Câmara Municipal, seja do próprio Executivo. Por quê? Nós sabemos aí que nós estamos falando de serviços essenciais, né? E muitas vezes o aperto do consumidor no mês, né, o impossibilita de estar pagando tudo redondinho na data do vencimento, né? E colocar a taxa de lixo junto com a tarifa de água, você tem 2 serviços ali que podem impedir o adimplemento dessa conta, né? E gerar aí uma situação de corte de um serviço como água, que é essencial. Que a nossa água não é barata, até porque nós pagamos esgoto também, que é 90%, isso está judicializado, né? E é algo que a população de Cuiabá ainda não aceitou tão facilmente. Então, o que eu quero aproveitar aí a audiência do seu programa, aqui desse bate-papo, para informar a população. Na lei complementar, que foi de dezembro de 2022, ela dá uma opção para o consumidor pagar junto com a conta de água ou poder aí ter esse pagamento via boleto emitido pela Secretaria de Fazenda Municipal, que é a Secretaria de Tributos. No caso, então, pagar a taxa de lixo separado. Isso, pagar separado. Então, inclusive, o PROCON Mato Grosso, né, no início desse ano de janeiro, já logo que teve toda essa polêmica da aprovação, já notificou a Água de Cuiabá e determinou que ela disponibilize eletronicamente e nas agências da Água de Cuiabá esse formulário para que o consumidor faça essa solicitação, né, no sentido de não querer que venha junto. Na verdade, o ideal, né, seria que a própria Câmara de Cuiabá pudesse já colocar o contrário, facilitar a vida do cidadão, que não fosse junto e que, na verdade, o consumidor que quisesse pagar junto, que fosse lá e fizesse essa adesão para pagar na conta de água, né? Mas essa situação aí com relação ao aumento foi muito importante derrubar esse decreto, né? Porque vejam vocês, de que quando houve essa isenção, que é algo aparentemente positivo, vejam que seja o vereador que propôs, seja o prefeito, eles tinham que ter receita própria para poder subsidiar isso. Sim. E não transferir para os outros 30% pagarem. Então, por que ficou 212% de aumento? Porque uma parcela muito pequena da população teve que arcar com 100% da taxa de lixo. E isso gera o que o Código de Defesa do Consumidor proíbe,
que é uma onerosidade excessiva. Abusiva. Né? Abusiva. Então, vejam aí que, seja um vereador, seja o próprio prefeito, quando pensa em isenção de taxa, né, isentar alguns contribuintes, tem que pensar quem vai pagar essa conta, né? Porque você não pode, em detrimento de facilitar a vida de uns, dificultar os outros. Então, o correto seria a prefeitura ter dinheiro em caixa para subsidiar a parte de quem isentou e não simplesmente repassar para os demais consumidores, né? Então, isso faz por si só que ela seja ilegal. Se não fosse derrubada pela Câmara, quando foi acionado o Ministério Público, que já propôs ação judicial, isso ia cair. O Procon também aí fez a sua determinação, né? Então vejam que é uma deixa eu perguntar para a senhora. No caso, o reajuste ele ia acontecer de qualquer forma, independente da emenda ou não, da isenção, correto? Quando um vereador ele faz lá o projeto e apresenta, ele também tem, para ver se eu entendi, ele também tem que analisar o pós disso. Igual, o vereador ele apresentou a proposta de isenção de mais de 70%, só que ele tinha que ver que isso ia impactar nas finanças da prefeitura e tinha que dar uma contrapartida, mais ou menos isso. Isso. Eu não conheço o regimento da Câmara de Vereadores, mas em Brasília, por exemplo, Crispim, um deputado, toda vez que ele quer um benefício em que vai beneficiar uma parte da população financeiramente, se o projeto dele não dizer de onde vem esse subsídio, esse projeto não passa na Comissão de Constituição e Justiça, porque ele passa a ser ilegal. Então, na Câmara de Cuiabá, acredito que a CCJ não analisou isso, e aí o próprio Dídimo vai poder dizer se no momento que ele propôs essa isenção para consumidores de até 15 metros cúbicos, se é ele que indicou que os outros consumidores pagariam, ou se ele colocou a situação de que a prefeitura deveria subsidiar, que é isso que eu falo da sucessão de erros, porque é inadmissível hoje, dentro do parlamento brasileiro, você ser irresponsável a criar uma lei que prejudique as pessoas. Então, por isso entendo que houve falha da Câmara Municipal, desde a propositura desse projeto, na aprovação da forma que foi, ou foi má-fé. E aí eu prefiro dizer que foram erros do que foi má-fé, no sentido de aprovar algo sabendo que 70% da população ficaria isenta e 30% pagaria por 100%, né? Então é algo que realmente nasceu errado, né? E que o que se permite, como você falou do aumento, é uma vez por ano, e aí tem uma outra falha, porque essa taxa ela foi implantada em julho de 2023. Então qualquer aumento só poderia ter após um ano, que seria em julho de 2024. E nós estamos em janeiro e o boleto da água de Cuiabá já estava pronto com aumento para ser expedido ao consumidor. Certo. Bom, como o nosso programa é um programa independente e imparcial, nós vamos entrar em contato com a assessoria do vereador Dídimo Vovô, vamos fazer o convite para que ele venha aqui e fale melhor sobre o projeto que ele apresentou, o projeto que foi votado e o projeto que foi aprovado pela Câmara Municipal, isentando esses 75%, até mesmo para ter essa transparência para a população cuiabana. Deputada, recentemente teve um assunto aí que deu uma repercussão, que foi umas críticas sobre o deputado Eduardo Botelho, que tá ou não tá, nós não sabemos, né, aliado com o prefeito Emanuel Pinheiro. Eu gostaria que a senhora falasse, porque foi um assunto, né, que repercutiu, e esse ano é um ano político. Ele é candidato, né, pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá, e eu gostaria que a senhora falasse para a gente. Então, na verdade, eu fui questionada pela imprensa, né, do porquê não apoiar Botelho para a Prefeitura de Cuiabá. E o que eu esclareci foi de que, lá em 2022, na verdade, 2020, eu fui candidata a prefeita de Cuiabá. Felizmente, tive uma boa aceitação e a gente saiu do nosso
conforto do inconformismo apenas e colocou o nosso nome à disposição de Cuiabá é exatamente porque nós já estávamos insatisfeitos com a gestão de Emanuel Pinheiro. Sim. E o nosso plano de governo naquela época era o combate implacável à corrupção. E vejam que de lá para cá nós tivemos 19 operações da polícia junto à atual gestão, né, e vários outros problemas que são claros à população. E nesse tempo todo, nós nunca vimos, e vocês podem buscar isso nos anais da imprensa, nós nunca vimos o Botelho se posicionar a favor do povo de Cuiabá, contra qualquer operação, ou minimamente fazendo críticas, né? E o que nós temos conhecimento é que ele, a família dele, tem contratos com a prefeitura, né? O que talvez, e aí isso o impeça de ser aí isento, né? No sentido de manifestar. Então, essa omissão em não questionar, né, a atual gestão de Cuiabá, não falo nem de pessoalizar, mas eu estou dizendo do que acontece. É notório que a nossa cidade está abandonada, a quantidade de buracos que estão nas vias, a quantidade de obras que estão paradas, né, a situação do lixo da nossa cidade, né, a questão da merenda escolar, tudo são situações que foram apontadas, estão sendo denunciadas aí a todo tempo pelos vereadores de oposição, e alguém que quer ser prefeito é de extrema importância que você tenha ele se posicionando, do que ele pensa, como que é a cidade que ele quer, e nós não sabemos. Entendeu? Porque é uma pessoa que se omitiu em relação à nossa cidade. Então, eu não quero correr o risco, né, de nós aí termos uma eleição e nós continuarmos do jeito que está. Então, é muito importante para mim que nessa eleição de 2024 a gente possa dar um basta em todo esse modelo de gestão que está aí e termos aí uma nova Cuiabá, né? Como diz aí o meu amigo Fábio Garcia, que está aí hoje na Casa Civil, né? Cuiabá precisa voltar a ser feliz. E eu acredito muito nisso, né? Que a gente possa aí ter um ritmo de gestão que realmente atenda às necessidades do povo cuiabano. Só, né, por script da casa, vou fazer a pergunta, mas seu apoio à Prefeitura de Cuiabá é o Fábio Garcia. É o Fábio Garcia. Hoje é o nome que eu defendo aí como candidato a prefeito de Cuiabá. Primeiro, pelo conhecimento técnico do Fábio Garcia. Né, nós precisamos hoje de alguém que tenha esse perfil de gestor, né? O Fábio Garcia tem um histórico muito importante, né? Já foi administrador de várias empresas, foi aí chefe de gabinete do governador quando era prefeito de Cuiabá, hoje é o secretário da Casa Civil, e ele tem o apoio do governador Mauro Mendes, o que vai ser muito importante porque Cuiabá, para sair dessa situação que está, o apoio do governo do estado vai ser essencial para que a gente possa melhorar aí a cidade no que se refere aos problemas que hoje ela vive. Certinho. Quero agradecer a senhora. O nosso tempo, infelizmente, ele não passa, ele voa. Televisão, a senhora sabe como que funciona. Essa câmera aqui está fechadinha. Antes de encerrar, eu gostaria que a senhora falasse para a gente das perspectivas para 2024, né? Esse conselho, meu avô sempre dizia, se o conselho fosse bom, nós não dava, nós vendia. Mas gostaria que a senhora desse, né, um conselho para a população. É ano de eleições municipais, né? Gostaria que a senhora falasse com a população mato-grossense sobre o seu 2024. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, por esse bate-papo, né, parabenizá-lo aí pelo programa, toda a sua equipe, né, que faz toda a diferença aí no estado de Mato Grosso, e dizer a todo o povo mato-grossense, né, que hoje, como deputada federal, eu quero muito representá-lo sim. Então sigam lá no meu Instagram, Gisela Simona Oficial, né, deem sugestões das bandeiras que nós devemos defender, né, na Câmara dos Deputados, do que nós podemos fazer por vocês, e como foi dito, é um ano de eleição, é um ano que nós precisamos sim avaliar cada candidatura. Só votar naqueles que já estão lá se realmente fizeram um bom trabalho, né? Não é porque fulano pediu, não. Como é que está a minha cidade? Então é preciso avaliar isso, é preciso analisar a postura, o posicionamento de cada candidato, seja a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, para realmente fazermos boas escolhas, né? E termos, a partir de 2025, esperança. Né? Esperança de dias melhores. Isso é muito importante, a política faz isso com a gente.
tudo que nós temos depende sim da política, do preço do combustível ao preço do arroz que está na mesa, depende da política. Então nós precisamos nos unir nesse sentido, né, e entender que tem sim gente boa na política querendo fazer o bem, mas nós precisamos fazer boas escolhas. Mais uma vez, suas considerações finais, manda seus abraços, fica à vontade. Quero aí, na verdade, mandar um abraço, principalmente ao povo cuiabano, ao povo varzé-grandense, que nós estamos muito perto aqui, mas a todo o povo de Mato Grosso, que tem colaborado bastante, inclusive, com o meu mandato. Eu falo sempre que todo dia eu tenho uma agenda nova, graças a essa participação popular, que é muito forte no nosso mandato, né, e que a gente respeita muito, porque nós estamos aqui para servir o povo mato-grossense. Mais uma vez, muito obrigado. Que agradeço. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.